A experiência começou após uma cirurgia considerada simples, daquelas em que o paciente entra confiante e sai no mesmo dia. O problema surgiu quando a anestesia fez efeito rápido demais, e a consciência afundou antes que qualquer contagem terminasse. Não houve apagão imediato, mas uma descida lenta, consciente, como se algo estivesse sendo desligado por camadas. O som da sala cirúrgica se esticou, vozes ficaram graves e distorcidas, até virarem um zumbido profundo. Em seguida, tudo cessou. A percepção retornou em um espaço estreito, parecido com um corredor infinito, composto por paredes escuras e pulsantes, como se estivessem vivas. Não havia dor, mas uma sensação constante de alerta, como se aquele lugar não tolerasse movimento indevido. Cada tentativa de avançar fazia o ambiente vibrar, reagindo à presença. Ao longe, luzes fracas surgiam e desapareciam, revelando sombras que não pertenciam a corpos definidos. A certeza inicial foi imediata e perturbadora. Aquilo não era um sonho, e não havia controle algum sobre o próprio destino ali dentro. Conforme a consciência se adaptava àquele corredor, sons começaram a surgir, não vindos de um ponto específico, mas de todos os lados ao mesmo tempo. Eram respirações, sussurros e gemidos abafados, como se inúmeras presenças estivessem presas atrás das paredes pulsantes. Ao tocar uma delas, imagens explodiram na mente, mostrando fragmentos de vidas alheias, momentos finais, acidentes, doenças e decisões erradas. Cada toque revelava outra história interrompida. As sombras começaram a se aproximar, assumindo formas vagas, lembrando pessoas incompletas, com partes ausentes ou distorcidas. Elas não atacavam, apenas observavam, transmitindo uma sensação de inveja silenciosa. Uma delas se destacou, aproximando-se até quase tocar, e uma mensagem foi imposta diretamente na mente: "Você ainda não pertence." A frase trouxe alívio momentâneo, mas logo foi seguida por outra percepção ainda mais assustadora. Muitos ali também não pertenciam, mas jamais conseguiram voltar. O corredor não era passagem, era retenção. O espaço começou a se expandir, revelando que o corredor era apenas uma pequena parte de algo muito maior. Portas surgiam ao longo das paredes, algumas entreabertas, outras completamente seladas. Por trás das portas abertas, era possível ver ambientes familiares, quartos, ruas, hospitais, todos congelados no instante exato da morte de alguém. As portas fechadas emanavam uma pressão sufocante, como se escondessem destinos ainda mais profundos. A sombra que havia se comunicado voltou a se manifestar, agora acompanhada por outras semelhantes, formando um grupo silencioso. A mensagem seguinte foi clara e fria: aquele lugar organizava interrupções. Quando a morte não ocorria como esperado, a consciência era retida ali até que a correção fosse feita. Retornar ao corpo não significava escapar, apenas adiar. A compreensão trouxe um pânico intenso, pois ficou evidente que a cirurgia havia criado uma falha, uma sobrevivência fora do cálculo. Algo naquele lugar já havia registrado aquele nome, e registros, uma vez feitos, não eram apagados. O retorno ao corpo aconteceu de forma abrupta, acompanhado por dor, confusão e gritos. Os médicos afirmaram que houve uma complicação inesperada, uma queda brusca de sinais vitais, mas nada que deixasse sequelas aparentes. O problema era que a sensação de não pertencimento não desapareceu. Nos dias seguintes, o mundo parecia levemente deslocado, como se tudo estivesse fora de sincronia. Pessoas repetiam frases sem perceber, animais encaravam por tempo demais, e portas rangiam sozinhas, lembrando aquelas vistas no corredor. Durante o sono, a consciência voltava ao mesmo lugar, sempre no mesmo ponto, diante das mesmas portas. Em uma dessas noites, uma porta antes fechada apareceu entreaberta, revelando algo novo. Não era um cenário congelado, mas um vazio profundo, semelhante ao que existia além do corredor. A mensagem retornou, agora carregada de urgência: a correção está pendente. A vida havia se tornado uma extensão instável daquele espaço. Com o passar das semanas, eventos estranhos se intensificaram. Objetos mudavam de lugar, marcas surgiam no corpo sem explicação, e o som de respiração era ouvido em ambientes vazios. Em momentos de silêncio absoluto,
Era possível sentir a mesma pressão das paredes pulsantes, mesmo estando acordado. A percepção mais aterradora veio ao encontrar outra pessoa que havia passado por uma experiência semelhante. Ela parecia vazia, distante, repetindo comportamentos mecânicos. Ao tocar essa pessoa, a mesma enxurrada de imagens surgiu, mas agora acompanhada por uma revelação clara: nem todos retornam completos. Alguns corpos funcionam como substitutos, enquanto a consciência original permanece retida. O corredor não apenas espera correções, ele cria ocupantes temporários. A noção de identidade começou a se fragmentar, levantando a dúvida inevitável: quem realmente havia voltado daquela cirurgia? O contato final aconteceu sem aviso, durante um simples momento de descanso. A consciência foi puxada novamente, sem anestesia, sem trauma físico, diretamente para o corredor. As portas agora estavam quase todas abertas, e as sombras se alinhavam em silêncio absoluto. A entidade principal transmitiu a mensagem definitiva: o tempo excedeu o permitido. Não houve tentativa de resistência, apenas a compreensão de que o retorno anterior foi uma exceção irrepetível. No instante seguinte, a consciência foi lançada de volta ao corpo, mas algo havia mudado de forma irreversível. A sensação de presença constante nunca mais cessou, e a certeza se instalou com força perturbadora. Experiências de quase morte não revelam conforto nem respostas, revelam falhas. Lugares onde consciências aguardam correções inevitáveis. E quando alguém volta, carrega consigo a marca de que o sistema não esquece. Apenas espera o momento certo para concluir o que ficou inacabado. A experiência começou após uma cirurgia considerada simples, daquelas em que o paciente entra confiante e sai no mesmo dia. O problema surgiu quando a anestesia fez efeito rápido demais, e a consciência afundou antes que qualquer contagem terminasse. Não houve apagão imediato, mas uma descida lenta, consciente, como se algo estivesse sendo desligado por camadas. O som da sala cirúrgica se esticou, vozes ficaram graves e distorcidas, até virarem um zumbido profundo. Em seguida, tudo cessou. A percepção retornou em um espaço estreito, parecido com um corredor infinito, composto por paredes escuras e pulsantes, como se estivessem vivas. Não havia dor, mas uma sensação constante de alerta, como se aquele lugar não tolerasse movimento indevido. Cada tentativa de avançar fazia o ambiente vibrar, reagindo à presença. Ao longe, luzes fracas surgiam e desapareciam, revelando sombras que não pertenciam a corpos definidos. A certeza inicial foi imediata e perturbadora. Aquilo não era um sonho, e não havia controle algum sobre o próprio destino ali dentro. Conforme a consciência se adaptava àquele corredor, sons começaram a surgir, não vindos de um ponto específico, mas de todos os lados ao mesmo tempo. Eram respirações, sussurros e gemidos abafados, como se inúmeras presenças estivessem presas atrás das paredes pulsantes. Ao tocar uma delas, imagens explodiram na mente, mostrando fragmentos de vidas alheias, momentos finais, acidentes, doenças e decisões erradas. Cada toque revelava outra história interrompida. As sombras começaram a se aproximar, assumindo formas vagas, lembrando pessoas incompletas, com partes ausentes ou distorcidas. Elas não atacavam, apenas observavam, transmitindo uma sensação de inveja silenciosa. Uma delas se destacou, aproximando-se até quase tocar, e uma mensagem foi imposta diretamente na mente: você ainda não pertence. A frase trouxe alívio momentâneo, mas logo foi seguida por outra percepção ainda mais assustadora. Muitos ali também não pertenciam, mas jamais conseguiram voltar. O corredor não era passagem, era retenção. O espaço começou a se expandir, revelando que o corredor era apenas uma pequena parte de algo muito maior. Portas surgiam ao longo das paredes, algumas entreabertas, outras completamente seladas. Por trás das portas abertas, era possível ver ambientes familiares, quartos, ruas, hospitais, todos congelados no instante exato da morte de alguém. As portas fechadas emanavam uma pressão sufocante, como se escondessem destinos ainda mais profundos. A sombra que havia se comunicado voltou a se manifestar, agora acompanhada por outras semelhantes, formando um grupo silencioso. A mensagem seguinte foi clara e fria: aquele lugar organizava interrupções. Quando a morte não ocorria como esperado, a consciência era retida ali até que a correção fosse feita.
Retornar ao corpo não significava escapar, apenas adiar. A compreensão trouxe um pânico intenso, pois ficou evidente que a cirurgia havia criado uma falha, uma sobrevivência fora do cálculo. Algo naquele lugar já havia registrado aquele nome, e registros, uma vez feitos, não eram apagados. O retorno ao corpo aconteceu de forma abrupta, acompanhado por dor, confusão e gritos. Os médicos afirmaram que houve uma complicação inesperada, uma queda brusca de sinais vitais, mas nada que deixasse sequelas aparentes. O problema era que a sensação de não pertencimento não desapareceu. Nos dias seguintes, o mundo parecia levemente deslocado, como se tudo estivesse fora de sincronia. Pessoas repetiam frases sem perceber, animais encaravam por tempo demais, e portas rangiam sozinhas, lembrando aquelas vistas no corredor. Durante o sono, a consciência voltava ao mesmo lugar, sempre no mesmo ponto, diante das mesmas portas. Em uma dessas noites, uma porta antes fechada apareceu entreaberta, revelando algo novo. Não era um cenário congelado, mas um vazio profundo, semelhante ao que existia além do corredor. A mensagem retornou, agora carregada de urgência: a correção está pendente. A vida havia se tornado uma extensão instável daquele espaço. Com o passar das semanas, eventos estranhos se intensificaram. Objetos mudavam de lugar, marcas surgiam no corpo sem explicação, e o som de respiração era ouvido em ambientes vazios. Em momentos de silêncio absoluto, era possível sentir a mesma pressão das paredes pulsantes, mesmo estando acordado. A percepção mais aterradora veio ao encontrar outra pessoa que havia passado por uma experiência semelhante. Ela parecia vazia, distante, repetindo comportamentos mecânicos. Ao tocar essa pessoa, a mesma enxurrada de imagens surgiu, mas agora acompanhada por uma revelação clara: nem todos retornam completos. Alguns corpos funcionam como substitutos, enquanto a consciência original permanece retida. O corredor não apenas espera correções, ele cria ocupantes temporários. A noção de identidade começou a se fragmentar, levantando a dúvida inevitável: quem realmente havia voltado daquela cirurgia? O contato final aconteceu sem aviso, durante um simples momento de descanso. A consciência foi puxada novamente, sem anestesia, sem trauma físico, diretamente para o corredor. As portas agora estavam quase todas abertas, e as sombras se alinhavam em silêncio absoluto. A entidade principal transmitiu a mensagem definitiva: o tempo excedeu o permitido. Não houve tentativa de resistência, apenas a compreensão de que o retorno anterior foi uma exceção irrepetível. No instante seguinte, a consciência foi lançada de volta ao corpo, mas algo havia mudado de forma irreversível. A sensação de presença constante nunca mais cessou, e a certeza se instalou com força perturbadora. Experiências de quase morte não revelam conforto nem respostas, revelam falhas. Lugares onde consciências aguardam correções inevitáveis. E quando alguém volta, carrega consigo a marca de que o sistema não esquece. Apenas espera o momento certo para concluir o que ficou inacabado. A experiência começou após um afogamento que durou tempo demais para ser considerado reversível. A última lembrança consciente foi a sensação desesperada de ar não entrando, os pulmões queimando e o corpo entrando em espasmos involuntários. Quando tudo cessou, não houve apagão imediato. A consciência permaneceu lúcida enquanto o corpo afundava em um silêncio profundo, pesado, como se o mundo tivesse sido coberto por uma camada espessa de algo invisível. Aos poucos, a pressão da água desapareceu, substituída por uma sensação de suspensão total. Não havia cima nem baixo, apenas um espaço cinzento, enevoado, que se estendia infinitamente. Sons distantes ecoavam como batidas lentas, lembrando um coração que não batia mais. À frente, figuras começaram a surgir dentro da névoa, não como pessoas completas, mas como formas humanas falhas, com partes dissolvidas, como se estivessem em constante processo de desaparecimento. A percepção mais perturbadora surgiu rapidamente. Aquelas formas não estavam chegando, sempre estiveram ali, esperando. À medida que a consciência se aproximava das figuras, sentimentos estranhos começaram a surgir, não pertencentes à própria mente. Medo, culpa, arrependimento e uma tristeza profunda se misturavam, como se o espaço fosse saturado por emoções deixadas para trás. As figuras se moviam lentamente, arrastando partes inexistentes,
e ao passarem, deixavam rastros escuros na névoa. Uma delas se destacou, mantendo uma distância constante, como se tivesse uma função específica. Sem mover a boca ou emitir som, uma mensagem foi transmitida diretamente à mente: "Você cruzou antes do chamado." A frase trouxe uma sensação imediata de erro grave. O espaço ao redor começou a se expandir, revelando que a névoa ocultava algo maior. Silhuetas incontáveis surgiam ao fundo, algumas imóveis, outras se dissolvendo lentamente, como se estivessem sendo apagadas. Ficou claro que aquele lugar não era destino final, mas um ponto intermediário onde consciências permaneciam até serem encaminhadas ou desfeitas. O ambiente mudou de forma abrupta, revelando uma vasta extensão semelhante a um fundo oceânico sem água, com o chão coberto por sombras imóveis. Cada sombra representava uma consciência presa, incapaz de se mover ou reagir. Acima delas, as figuras incompletas flutuavam, observando em silêncio absoluto. A entidade próxima transmitiu outra mensagem, mais clara e perturbadora. Aquele lugar existia para absorver resíduos de consciência deixados por mortes interrompidas. Quando alguém quase morria, algo se desprendia, e nem sempre retornava por completo. O verdadeiro terror surgiu ao perceber que partes da própria consciência estavam se afastando, sendo puxadas lentamente em direção às sombras no chão. A tentativa de resistir gerou uma dor que não era física, mas mental, como se lembranças estivessem sendo arrancadas à força. A sensação era de fragmentação, de perda irreversível, enquanto o espaço reagia de forma indiferente, como uma máquina cumprindo sua função. O retorno ao corpo aconteceu de forma brusca, acompanhado por tosse intensa, dor no peito e gritos desesperados ao redor. Pessoas comemoravam o salvamento, mas a mente ainda estava parcialmente presa àquele lugar. Nos dias seguintes, algo estava errado. Memórias simples pareciam distantes, emoções vinham abafadas, e o mundo parecia sem profundidade, como uma imagem mal renderizada. Durante o sono, a consciência voltava à névoa, sempre observando as mesmas sombras no chão. Em uma dessas noites, foi possível reconhecer uma das sombras como sendo parte de si mesma. A entidade reapareceu, agora mais próxima, transmitindo uma verdade inquietante: o retorno ao corpo não significava recuperação total. Algo havia sido deixado para trás, absorvido pelo espaço intermediário. A vida continuava, mas incompleta, sustentada por um equilíbrio instável que poderia ruir a qualquer momento. Com o passar do tempo, sinais mais claros começaram a surgir. Reflexos no espelho demoravam a responder, emoções intensas surgiam sem motivo e desapareciam rapidamente, e a sensação de estar sendo observado aumentava em ambientes silenciosos. Em momentos específicos, era possível ouvir o mesmo som abafado ouvido no fundo da água, mesmo em terra firme. Ao encontrar outras pessoas que passaram por experiências de quase morte, a percepção se confirmou de forma assustadora. Algumas pareciam vazias, funcionando por hábito, enquanto outras demonstravam lapsos de identidade. A compreensão final se formou lentamente. Aquele espaço não devolvia tudo o que recebia. Ele mantinha fragmentos de consciência como pagamento pela falha da morte. Quanto mais próximo alguém chegava do fim, maior era a perda. A sobrevivência, nesse contexto, não era uma vitória, mas uma troca silenciosa. O último contato ocorreu durante um momento de quietude absoluta. Sem aviso, a consciência foi puxada novamente para a névoa, agora mais densa e escura. As figuras incompletas estavam alinhadas, observando, enquanto as sombras no chão se agitavam levemente. A entidade transmitiu a mensagem final, sem emoção alguma: o equilíbrio foi violado. Ficou claro que a vida continuava apenas enquanto aquele espaço permitisse. Ao despertar, tudo parecia normal, mas a sensação de ausência nunca mais desapareceu. A experiência revelou algo profundamente perturbador. A morte não é um evento isolado, mas um processo. E quando esse processo é interrompido, o que retorna nunca é completo. Parte permanece naquele lugar, dissolvendo-se lentamente, enquanto o corpo segue vivendo, carregando a marca invisível de que algo essencial ficou para trás, aguardando o momento inevitável de ser reclamado. A experiência aconteceu após uma queda violenta de um prédio antigo, daqueles que não deveriam mais estar habitados. O impacto nunca foi sentido. No instante em que o corpo deveria atingir o chão, tudo simplesmente parou. A sensação foi de suspensão total,
como se o tempo tivesse sido congelado antes do fim. Não houve dor, nem escuridão imediata. A consciência permaneceu ativa, observando o próprio corpo imóvel no ar por um breve segundo que pareceu durar uma eternidade. Em seguida, o mundo ao redor se dissolveu, dando lugar a um ambiente silencioso, composto por tons escuros e opacos, onde estruturas enormes surgiam no horizonte. Elas lembravam prédios, mas distorcidos, inclinados, como versões erradas da realidade. O chão era sólido, porém instável, vibrando levemente, como se algo se movesse sob ele. Ao longe, silhuetas humanas caminhavam em linhas retas, todas na mesma direção, sem demonstrar qualquer reação à presença de outros. A percepção inicial foi clara e aterradora. Aquele lugar não era para recém-chegados conscientes. Algo havia dado errado no processo da morte. Ao tentar se mover, o corpo parecia responder com atraso, como se cada ação precisasse de permissão. As silhuetas humanas passavam próximas, mas nenhuma demonstrava curiosidade ou reconhecimento. Seus rostos eram vazios, sem expressão, olhos abertos, porém apagados. Cada uma carregava marcas sutis, rachaduras na pele, manchas escuras ou partes que pareciam ligeiramente deslocadas. O ambiente começou a revelar detalhes ainda mais perturbadores. Sons de passos ecoavam de lugares onde não havia ninguém, e sombras se moviam independentemente das estruturas que deveriam produzi-las. Uma presença maior começou a ser sentida, não vista, mas percebida como uma pressão constante na mente. Sem aviso, uma mensagem foi imposta diretamente à consciência: você caiu fora da sequência. A frase trouxe um medo imediato. Ficou claro que aquele lugar funcionava com regras rígidas, e atravessá-lo consciente era uma violação. As estruturas ao redor pareciam reagir à presença, inclinando-se lentamente, como se observassem. Conforme avançava, o cenário se abria, revelando uma imensa praça central cercada por construções impossíveis. No centro, havia uma abertura profunda, semelhante a um poço sem fundo, de onde emanava um som grave e constante, como uma respiração colossal. As silhuetas caminhavam diretamente para essa abertura, sem hesitar, desaparecendo uma a uma. Algumas tropeçavam, outras pareciam ser puxadas antes mesmo de chegar à borda. Ao se aproximar, foi possível ver fragmentos de memória sendo sugados junto com elas. Vozes, imagens, sensações. Uma entidade finalmente se manifestou, surgindo atrás sem emitir som. Era alta, fina, com membros longos e uma forma que parecia se ajustar constantemente. A mensagem transmitida foi fria e objetiva. Aquele lugar existia para corrigir trajetórias interrompidas. Quedas, falhas, mortes fora do padrão eram reorganizadas ali. O terror verdadeiro surgiu ao compreender que a consciência não deveria permanecer ativa durante o processo. Estar ali lúcido significava resistência indesejada. O retorno ao corpo aconteceu de forma inexplicável. O impacto que deveria ter sido fatal resultou em ferimentos graves, mas sobrevivíveis. Médicos falaram em milagre, em sorte impossível. O problema era que a sensação de ter saído da sequência nunca desapareceu. Desde o hospital, algo parecia acompanhar cada movimento. Pessoas ao redor apresentavam pequenos atrasos em suas ações, como se fossem cópias imperfeitas. Sons surgiam antes de suas causas, sombras se formavam sem fonte. Durante o sono, a consciência retornava à praça, sempre mais próxima do poço. A entidade reaparecia em todas as vezes, observando, aguardando. A mensagem começou a se repetir, sempre com pequenas variações. A correção foi adiada. A vida havia se tornado um estado provisório, uma extensão indevida de algo que já deveria ter terminado. Com o passar dos meses, os sinais se intensificaram. Objetos caíam sozinhos, estruturas rangiam sem motivo, e a sensação de estar constantemente à beira de algo aumentava. Em locais altos, a pressão mental se tornava insuportável, como se o poço estivesse chamando. Ao encontrar notícias de outras pessoas que sobreviveram a quedas fatais, um padrão começou a surgir. Muitas relataram sensações semelhantes, lapsos de memória, comportamentos estranhos e, em alguns casos, desaparecimentos súbitos. A compreensão final começou a se formar. Nem todos retornavam por completo. Alguns continuavam caminhando até o poço sem perceber, mesmo vivos. O corpo seguia,
mas a consciência era lentamente puxada de volta para a sequência correta. A sobrevivência não quebrava o sistema, apenas atrasava sua execução. O último contato ocorreu em um instante de desequilíbrio mínimo, ao tropeçar em um degrau comum. Por uma fração de segundo, tudo voltou a congelar. A praça reapareceu, o poço estava mais próximo do que nunca, e a entidade surgiu ao lado, transmitindo a mensagem final. A sequência foi restaurada. Ao despertar, não houve dor nem ferimentos novos, apenas uma sensação profunda de esgotamento. Desde então, a certeza se instalou de forma definitiva. Experiências de quase morte não revelam esperança, revelam falhas temporárias. Existem lugares que reorganizam o inevitável, corrigem desvios e observam aqueles que retornam fora da ordem. E quando alguém sobrevive a algo que não deveria, não escapa. Apenas continua caminhando, inconscientemente, em direção ao ponto onde a sequência finalmente será concluída. A experiência aconteceu durante uma parada cardíaca dentro de uma ambulância, a caminho do hospital. O som da sirene ainda ecoava quando tudo começou a se afastar, como se estivesse sendo puxado para trás por uma força invisível. O corpo permaneceu imóvel, pesado, enquanto a consciência se soltava lentamente, sem dor, sem choque. Diferente do que muitos descrevem, não houve túnel de luz nem sensação de paz. O que surgiu foi um ambiente extremamente claro, quase branco, mas não luminoso. Era um vazio limpo demais, amplo demais, como uma sala infinita sem paredes visíveis. O silêncio era absoluto, tão intenso que parecia pressionar os pensamentos. Aos poucos, marcas começaram a surgir nesse espaço, linhas escuras se formando no chão, organizadas como trilhos. Sobre esses trilhos, sombras se moviam para frente, todas na mesma direção, sem resistência. A percepção inicial foi imediata e perturbadora. Aquilo não era um lugar de acolhimento, mas de encaminhamento. A consciência havia sido retirada do corpo antes do tempo previsto. À medida que a percepção se estabilizava, tornou-se possível notar detalhes ainda mais inquietantes. As sombras que se deslocavam pelos trilhos não possuíam forma fixa. Elas se alongavam, encolhiam e, por vezes, assumiam contornos humanos antes de se desfazerem novamente. Cada uma parecia carregada de fragmentos, imagens rápidas de momentos de vida que surgiam e desapareciam como falhas de memória. Ao tentar se afastar dos trilhos, uma força imediata puxava de volta, firme, inevitável. Foi nesse momento que outras presenças se revelaram. Não eram sombras, mas figuras estáticas posicionadas ao redor do espaço, observando o fluxo constante. Eram altas, finas, sem traços definidos, como silhuetas recortadas no próprio vazio. Uma delas se voltou diretamente para a consciência e transmitiu uma mensagem clara, sem som: "Você entrou durante a execução." A frase trouxe uma sensação profunda de erro, como se algo tivesse sido interrompido de forma indevida. O espaço então se expandiu, revelando que os trilhos conduziam a uma estrutura colossal ao fundo, semelhante a um grande arco aberto, pulsando lentamente. Cada sombra que o atravessava simplesmente desaparecia, dissolvida por completo. Ao se aproximar, tornou-se evidente que partes da própria consciência estavam sendo atraídas para aquele fluxo. Memórias específicas começaram a enfraquecer, rostos conhecidos se tornavam borrões, emoções perdiam intensidade. A entidade observadora se aproximou mais e transmitiu outra informação, fria e objetiva. Aquele lugar existia para garantir continuidade. Quando a morte ocorria, a consciência era conduzida, processada e integrada. Paradas cardíacas revertidas criavam conflitos, porque o processo já havia sido iniciado. O terror se instalou ao perceber que o retorno ao corpo não interromperia tudo. Uma parte já estava em movimento, e o sistema não permitia retrocessos completos. O retorno ao corpo foi abrupto, acompanhado por um choque violento e a sensação brutal de ar invadindo os pulmões. Gritos, correria e alívio ao redor, mas a mente ainda estava parcialmente naquele espaço. Nos dias seguintes, a sensação de estar incompleto se tornou constante. Emoções vinham fracas, lembranças recentes se apagavam com facilidade, e o silêncio se tornava insuportável. Durante o sono, a consciência voltava ao mesmo espaço branco, agora com menos sombras nos trilhos. Em cada retorno, o arco pulsava mais rápido. A entidade reaparecia,
sempre observando, nunca impedindo. A mensagem começou a se repetir em variações sutis. O fluxo foi retomado. A vida cotidiana passou a parecer um intervalo frágil, como se o corpo estivesse funcionando enquanto algo essencial já tivesse sido deslocado. Com o passar das semanas, sinais mais claros surgiram. Pessoas próximas relatavam mudanças sutis de comportamento, lapsos de atenção e um distanciamento emocional crescente. Em ambientes silenciosos, era possível ouvir o mesmo som grave do arco pulsando, mesmo estando acordado. Ao pesquisar relatos semelhantes, surgiu um padrão assustador. Muitos sobreviventes de parada cardíaca descreviam sensações de esvaziamento, perda de identidade e, em alguns casos, morte súbita meses depois, sem causa aparente. A compreensão final começou a se formar de maneira inevitável. O retorno ao corpo não cancelava o processo, apenas permitia que ele continuasse lentamente. A consciência não era arrancada de uma vez, mas drenada aos poucos, integrada ao fluxo original. Sobreviver não significava escapar, mas prolongar a execução. O último contato aconteceu em um momento banal, durante um simples instante de descanso. A consciência foi puxada novamente para o espaço branco, agora quase vazio. Poucas sombras restavam nos trilhos, todas muito distantes. A entidade se aproximou pela última vez e transmitiu a mensagem final, direta e sem emoção: a continuidade será concluída. Ao despertar, o mundo parecia normal, mas a sensação de presença interna havia diminuído drasticamente. A experiência revelou algo profundamente perturbador. A morte não é um evento imediato, mas um processo contínuo. Quando esse processo é interrompido, ele não falha, apenas se adapta. Experiências de quase morte não oferecem respostas confortáveis, revelam sistemas em funcionamento. E quando alguém retorna apenas enquanto o fluxo permite. O restante segue adiante, silenciosamente, aguardando o momento inevitável em que a continuidade será finalmente completada. A experiência aconteceu após um choque elétrico intenso, daqueles que duram apenas segundos, mas são suficientes para desligar o corpo por completo. O último som lembrado foi um estalo seco, seguido por uma sensação de expansão súbita, como se a consciência tivesse sido empurrada para fora sem preparação. Não houve dor. O mundo simplesmente se afastou rápido demais. Em vez de escuridão, surgiu um ambiente extremamente profundo, semelhante a um abismo vertical sem paredes visíveis. A sensação não era de queda, mas de suspensão, como se algo mantivesse a consciência presa no centro daquele vazio. Pontos de luz fraca surgiam ao redor, dispostos em níveis, formando camadas. Cada ponto parecia conter movimento interno, como se algo estivesse tentando sair. A percepção inicial foi imediata e perturbadora. Aquele espaço não era destino, era contenção. Um lugar onde consciências eram mantidas temporariamente, organizadas por intensidade, tempo e falha. Algo havia sido ativado cedo demais. À medida que a consciência se estabilizava naquele abismo, sons começaram a surgir, não como ruídos externos, mas como vibrações diretas no pensamento. Eram fragmentos de vozes, memórias desconectadas, frases incompletas repetidas em ciclos intermináveis. Os pontos de luz começaram a se abrir, revelando silhuetas humanas comprimidas dentro deles, contorcidas, imóveis, como se estivessem preservadas em estado bruto. Algumas tentavam se mover, outras pareciam já ter desistido. Uma presença maior se manifestou acima, invisível, mas esmagadora. A pressão mental aumentou drasticamente, e uma mensagem foi imposta com clareza absoluta: você ultrapassou o limite de retenção. A frase trouxe uma sensação imediata de perigo. Ficou claro que aquele lugar não era feito para retorno consciente. Ele existia para armazenar o que não deveria mais interagir com o mundo físico. O abismo começou a se reorganizar, e os pontos de luz se moveram lentamente, subindo ou descendo conforme uma lógica incompreensível. Alguns se apagavam por completo, outros se fundiam, criando formas maiores e mais instáveis. A presença transmitiu novas informações, agora mais detalhadas. Aquele espaço funcionava como um amortecedor entre a existência ativa e o desligamento definitivo. Quando mortes aconteciam de forma abrupta ou desordenada, as consciências eram mantidas ali até que fossem redistribuídas.
O terror verdadeiro surgiu ao perceber que partes da própria consciência estavam sendo compactadas, comprimidas dentro de um desses pontos. Pensamentos específicos começaram a se repetir, presos em ciclos, enquanto outros desapareciam por completo. Resistir causava uma dor impossível de descrever, como se a identidade estivesse sendo dobrada à força para caber em um espaço menor. O retorno ao corpo ocorreu de forma violenta. O choque foi revertido, o coração voltou a bater e o ar entrou nos pulmões com brutalidade. Pessoas comemoravam ao redor, mas a sensação era de invasão, como se a consciência tivesse sido forçada de volta a algo que já não a comportava mais por completo. Nos dias seguintes, sinais estranhos começaram a surgir. Pensamentos vinham em eco, emoções demoravam a reagir e o silêncio se tornava insuportável. Durante o sono, a consciência voltava ao abismo, sempre em níveis diferentes, mais próxima dos pontos apagados. A presença reaparecia, transmitindo mensagens fragmentadas. A contenção foi violada e a redistribuição permanece ativa. A vida havia se tornado um estado provisório, sustentado por um equilíbrio artificial que não deveria existir. Com o passar do tempo, a fragmentação se intensificou. Memórias recentes se perdiam com facilidade, enquanto lembranças antigas surgiam de forma repetitiva, como se estivessem presas em ciclos. Em momentos de silêncio absoluto, era possível sentir a compressão novamente, como se algo estivesse tentando reorganizar o que havia retornado errado. Ao pesquisar relatos semelhantes, um padrão inquietante se revelou. Pessoas que sobreviveram a choques elétricos fatais relataram mudanças profundas de personalidade, lapsos de identidade e, em alguns casos, episódios de ausência total, como se estivessem vazias por instantes. A compreensão final começou a se formar com clareza perturbadora. O abismo não devolvia consciências intactas. Ele devolvia o mínimo necessário para manter o corpo funcional, enquanto o restante permanecia compactado, armazenado, aguardando redistribuição. O último contato ocorreu sem aviso, durante um simples momento de quietude. A consciência foi puxada novamente para o abismo, agora quase vazio. Poucos pontos de luz permaneciam ativos, e muitos estavam completamente apagados. A presença se manifestou pela última vez, transmitindo a mensagem final, direta e irrefutável. A contenção não pode ser desfeita. Ao despertar, tudo parecia normal, mas algo essencial havia desaparecido. A experiência revelou algo profundamente perturbador. A morte não é apenas o fim, mas um processo de reorganização. Quando esse processo é interrompido, a consciência não retorna inteira. Parte é armazenada, parte é redistribuída, parte é descartada. Experiências de quase morte não revelam o que vem depois, revelam o que acontece quando alguém volta sem permissão. E quem retorna desse limite nunca está completo, apenas funcional, enquanto o restante permanece retido, aguardando o momento inevitável em que a contenção será finalmente encerrada. A experiência aconteceu após uma reação alérgica severa, rápida demais para qualquer pedido de ajuda. A garganta se fechou em segundos, o ar parou de entrar, e a última sensação física foi um calor intenso se espalhando pelo corpo antes de tudo ficar distante. Diferente de um apagão imediato, a consciência permaneceu ativa enquanto o corpo falhava. O mundo começou a se afastar como uma imagem sendo desfocada, até desaparecer por completo. Em seu lugar surgiu um ambiente fechado, claustrofóbico, semelhante a uma sala sem portas nem janelas, iluminada por uma luz opaca que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. As paredes pulsavam lentamente, como se estivessem respirando. Cada pulsação causava uma compressão mental intensa, dificultando o pensamento contínuo. A percepção inicial foi imediata e aterradora. Aquele espaço reagia à presença consciente, e não deveria estar sendo observado. Algo naquele processo havia sido interrompido cedo demais. À medida que a consciência tentava se adaptar, marcas começaram a surgir nas paredes, símbolos irregulares que se formavam e desapareciam rapidamente. Ao encará-los por tempo demais, imagens surgiam na mente, mostrando fragmentos de outras pessoas passando pelo mesmo espaço. Algumas gritavam sem som, outras permaneciam imóveis, encolhidas, como se esperassem algo inevitável. A sensação de falta de ar continuava ali, mesmo sem corpo físico, criando um pânico constante. Uma presença invisível começou a se manifestar, não como uma entidade definida,
mas como um foco de pressão extrema no centro da sala. Quando essa pressão aumentava, pensamentos eram interrompidos à força. Uma mensagem foi então imposta com clareza absoluta. A resposta foi atrasada. A frase trouxe uma compreensão imediata de erro. Aquela reação alérgica havia disparado um processo que não deveria ter sido revertido. O espaço começou a se transformar, revelando que a sala era apenas uma camada externa. As paredes se afastaram lentamente, expondo outras salas idênticas, empilhadas umas sobre as outras, formando uma estrutura infinita. Em cada uma delas, era possível ver outras consciências presas, algumas conscientes, outras completamente estáticas. A presença central transmitiu novas informações, agora mais diretas. Aquele lugar funcionava como uma câmara de retenção para consciências em colapso. Quando o corpo falhava rapidamente, a mente era isolada ali para evitar dispersão imediata. O terror verdadeiro surgiu ao perceber que o isolamento não tinha prazo definido. Algumas salas estavam completamente escuras, indicando que o conteúdo havia sido removido. Outras pulsavam de forma irregular, como se estivessem prestes a falhar. A noção de tempo deixou de existir, substituída por ciclos de compressão e alívio. O retorno ao corpo aconteceu de forma súbita, acompanhado por uma entrada violenta de ar e gritos desesperados. A aplicação do antídoto havia funcionado, segundo os médicos. O corpo reagiu, mas a mente não voltou inteira. Nos dias seguintes, a sensação de confinamento persistiu. Ambientes fechados se tornaram insuportáveis, paredes pareciam se aproximar lentamente, e o silêncio provocava crises intensas. Durante o sono, a consciência retornava à mesma sala, agora mais estreita. As marcas nas paredes se tornavam mais claras, mais próximas. A presença reaparecia em ciclos regulares, sempre transmitindo variações da mesma mensagem. A contenção permanece ativa. A vida cotidiana começou a parecer um espaço temporário, frágil, como se o corpo estivesse apenas emprestado novamente. Com o passar do tempo, lapsos estranhos começaram a surgir. Momentos inteiros desapareciam da memória, conversas eram esquecidas logo após acontecerem, e emoções intensas surgiam sem causa aparente. Em instantes de silêncio absoluto, era possível sentir a mesma compressão mental da sala, mesmo estando acordado. Ao pesquisar outros relatos de reações alérgicas fatais revertidas, um padrão perturbador se revelou. Muitos sobreviventes relataram sensações de aprisionamento, sonhos recorrentes com salas fechadas e uma perda gradual de identidade emocional. Alguns desapareceram sem deixar rastros, outros entraram em estados de ausência profunda. A compreensão final se formou lentamente. A câmara de retenção não devolvia consciências completas. Ela liberava o mínimo funcional, mantendo o restante isolado para evitar colapso total. O último contato ocorreu em um instante banal, durante um momento de silêncio completo. A consciência foi puxada novamente para a sala, agora quase irreconhecível. As paredes estavam mais próximas, as marcas cobriam toda a superfície e várias salas ao redor estavam completamente escuras. A presença se manifestou pela última vez, transmitindo a mensagem final, fria e definitiva. A liberação foi parcial. Ao despertar, o mundo parecia normal, mas a sensação de confinamento nunca mais desapareceu. A experiência revelou algo profundamente perturbador. A morte não é apenas cessação, mas contenção. Quando o processo é interrompido, a consciência não retorna inteira. Parte permanece isolada, comprimida, aguardando uma liberação que nunca vem. Experiências de quase morte não mostram o além, revelam estruturas de controle invisíveis. E quem retorna carrega consigo a certeza silenciosa de que algo essencial ficou preso, respirando lentamente, atrás de paredes que nunca mais se abrem. A experiência aconteceu após uma overdose acidental de medicamentos, algo que começou de forma lenta e quase imperceptível. O corpo foi ficando pesado, os sons se misturaram e a realidade começou a se desfazer em camadas, como se estivesse sendo desligada aos poucos. Não houve desmaio imediato. A consciência permaneceu ativa enquanto o corpo falhava gradualmente, e essa lucidez tornou tudo ainda mais perturbador. Quando o mundo físico desapareceu por completo, surgiu um ambiente escuro, vasto e silencioso, semelhante a um campo infinito coberto por uma névoa baixa e espessa. O chão parecia sólido,
mas instável, como se pudesse ceder a qualquer momento. À distância, luzes fracas piscavam de forma irregular, surgindo e sumindo sem padrão. A sensação dominante não era medo imediato, mas uma estranha expectativa, como se algo estivesse prestes a acontecer. A percepção inicial foi clara e inquietante. Aquele lugar não recebia quem morria de repente, mas quem se apagava devagar demais. À medida que a consciência avançava pela névoa, formas começaram a surgir ao redor. Não eram entidades definidas, mas contornos humanos incompletos, alguns arrastando partes do próprio corpo, outros caminhando em círculos repetitivos. Cada um parecia preso a um único pensamento, repetido infinitamente. Ao se aproximar de uma dessas formas, fragmentos de memória surgiram de forma involuntária. Arrependimentos, palavras não ditas, decisões adiadas. A compreensão veio como um choque silencioso. Aquele espaço reunia consciências que não haviam sido interrompidas bruscamente, mas diluídas lentamente. Uma presença começou a se manifestar por trás da névoa, não visível, mas sentida como uma pressão constante na mente. Quando essa pressão aumentou, uma mensagem foi imposta com clareza desconfortável. O desligamento ocorreu de forma incompleta. A overdose havia iniciado um processo que não chegou ao fim, criando um estado intermediário instável. O ambiente então se transformou, revelando estruturas espalhadas pelo campo, semelhantes a pilares escuros fincados no chão. Cada pilar sustentava uma forma humana parcialmente fundida a ele, como se estivesse sendo absorvida lentamente. Algumas dessas formas ainda se moviam, outras estavam completamente imóveis. A presença transmitiu novas informações, agora mais diretas. Aquele lugar funcionava como uma zona de decomposição da consciência. Quando a morte ocorria lentamente, a mente se fragmentava antes do fim, e esses fragmentos precisavam ser reorganizados. O terror verdadeiro surgiu ao perceber que partes da própria consciência estavam sendo puxadas em direção a um dos pilares. Pensamentos começaram a se repetir, emoções se enfraqueciam e a identidade parecia perder consistência. Resistir causava uma dor profunda, não física, mas existencial, como se o próprio eu estivesse sendo esticado além do limite suportável. O retorno ao corpo aconteceu de forma repentina, acompanhado por vômitos, confusão extrema e vozes desesperadas ao redor. O socorro havia chegado a tempo, segundo os médicos. O corpo se estabilizou, mas algo estava errado desde o primeiro instante. A sensação de estar incompleto era constante, como se parte da mente tivesse ficado naquele campo enevoado. Nos dias seguintes, lapsos de memória se tornaram frequentes, emoções intensas surgiam e desapareciam sem motivo, e o silêncio se tornava opressor. Durante o sono, a consciência voltava ao mesmo lugar, sempre mais próxima dos pilares. A presença reaparecia em cada retorno, transmitindo mensagens fragmentadas. A decomposição foi interrompida e a reorganização permanece ativa. A vida passou a parecer um estado provisório, mantido por um equilíbrio artificial que poderia falhar a qualquer momento. Com o passar do tempo, os sinais se intensificaram. Pessoas próximas notaram mudanças profundas de comportamento, um distanciamento emocional crescente e dificuldades em manter pensamentos contínuos. Em momentos de quietude absoluta, era possível sentir uma força puxando para dentro, como se algo estivesse tentando retomar o processo interrompido. Ao pesquisar relatos semelhantes, surgiu um padrão perturbador. Muitos sobreviventes de overdoses fatais revertidas relataram sensações de esvaziamento, sonhos recorrentes com campos escuros e a impressão constante de estarem sendo lentamente dissolvidos. Alguns entraram em estados de apatia extrema, outros desapareceram sem explicação. A compreensão final se tornou inevitável. O campo não devolvia consciências inteiras. Ele devolvia o que ainda estava coeso, deixando fragmentos presos nos pilares, sendo reorganizados de forma impessoal. O último contato ocorreu em um instante de silêncio absoluto, quando a mente ficou vazia por alguns segundos. A consciência foi puxada novamente para o campo, agora mais escuro e menos povoado. Muitos pilares estavam vazios, outros completamente tomados por formas imóveis. A presença se manifestou pela última vez, transmitindo a mensagem final, fria e definitiva: a fragmentação não pode ser revertida. Ao despertar, o mundo parecia igual, mas a sensação de ausência interna era permanente. A experiência revelou algo profundamente perturbador. A morte lenta não encerra a consciência de uma vez, ela a desmonta.
Quando esse processo é interrompido, o que retorna é apenas um conjunto funcional de fragmentos. Experiências de quase morte não mostram redenção nem respostas, revelam mecanismos. E quem volta desse limite continua vivendo, sabendo, mesmo sem palavras, que partes de si permanecem naquele campo, sendo lentamente reorganizadas, aguardando o momento inevitável em que a decomposição será finalmente concluída. A experiência começou após um trauma craniano severo causado por um acidente aparentemente comum. O impacto foi seco, rápido, e antes mesmo da dor surgir, tudo se afastou de forma abrupta. A consciência não apagou. Pelo contrário, tornou-se extremamente clara, como se cada pensamento estivesse ampliado. O mundo físico desapareceu e deu lugar a um ambiente estranho, composto por múltiplos planos sobrepostos, como camadas transparentes da realidade ocupando o mesmo espaço. Cada plano vibrava em uma frequência diferente, produzindo um ruído constante, semelhante a centenas de vozes falando ao mesmo tempo, mas sem formar palavras. Não havia chão definido, apenas a sensação de estar suspenso entre essas camadas. Em algumas delas, cenas familiares surgiam congeladas. Ruas, quartos, pessoas conhecidas, todas imóveis, distorcidas, como versões incompletas da realidade. A percepção inicial foi imediata e profundamente perturbadora. Aquele lugar não era após a morte, mas um espaço onde realidades falhadas eram armazenadas. À medida que a consciência se movia entre as camadas, tornou-se possível perceber que cada plano representava uma possibilidade interrompida. Em uma camada, o acidente nunca havia ocorrido. Em outra, ele havia sido fatal. Em várias, o corpo sobrevivia com consequências diferentes. Essas versões coexistiam, empilhadas, vibrando em conflito constante. Ao tocar uma dessas camadas, uma avalanche de sensações invadia a mente, dores que não aconteceram, perdas que nunca ocorreram, mortes alternativas. A pressão mental aumentava a cada contato. Uma presença começou a se manifestar entre os planos, não como forma definida, mas como um ponto fixo de estabilidade no meio do caos. Quando essa presença focou a atenção, uma mensagem atravessou todas as camadas ao mesmo tempo. Você está consciente demais para escolher. A frase trouxe um medo imediato. Ficou claro que aquele espaço existia para resolver colisões de possibilidade, não para ser observado. O ambiente reagiu à consciência ativa de forma hostil. As camadas começaram a se aproximar, comprimindo-se lentamente, como se tentassem colapsar em uma única versão aceitável. Algumas realidades se desfaziam por completo, desaparecendo com um estalo seco, enquanto outras se tornavam mais nítidas. A presença transmitiu novas informações, agora mais diretas. Quando um trauma interrompia o curso esperado de uma vida, múltiplos desfechos eram gerados, mas apenas um podia continuar ativo. O restante precisava ser descartado. O terror verdadeiro surgiu ao perceber que partes da própria consciência estavam presas a versões que estavam sendo apagadas. Memórias começaram a desaparecer, emoções mudavam de intensidade, e a identidade parecia se fragmentar entre possibilidades incompatíveis. Resistir causava uma dor mental extrema, como se o próprio eu estivesse sendo puxado em direções opostas ao mesmo tempo. O retorno ao corpo aconteceu de forma violenta, acompanhado por confusão, dor intensa e vozes distantes chamando por um nome. O corpo havia sobrevivido, segundo os médicos, mas com um período de inconsciência inexplicável. Desde o primeiro despertar, algo estava errado. A sensação de deslocamento era constante, como se o mundo estivesse ligeiramente fora de alinhamento. Pessoas próximas pareciam familiares demais ou estranhas demais, sem meio termo. Durante o sono, a consciência voltava às camadas, sempre menos numerosas. A presença reaparecia observando o colapso final. Em cada retorno, a mensagem se repetia com pequenas variações. As versões estão sendo encerradas. A vida cotidiana passou a parecer apenas uma das muitas possibilidades restantes, sustentada por um equilíbrio frágil. Com o passar das semanas, lapsos estranhos se tornaram frequentes. Memórias conflitantes surgiam, lembranças de eventos que nunca aconteceram nesta versão da realidade. Emoções vinham acompanhadas de imagens que não pertenciam àquela linha de vida. Ao buscar outros relatos de sobreviventes de traumas fatais, um padrão perturbador se revelou. Muitos descreviam sensações de deslocamento dimensional,
perda de identidade contínua e a impressão constante de que algo havia sido escolhido por eles sem consentimento. Alguns desenvolveram crises dissociativas, outros desapareceram subitamente, como se a versão ativa tivesse sido finalmente descartada. A compreensão final começou a se formar. Sobreviver significava ser a opção menos instável, não a correta. O último contato ocorreu durante um instante de silêncio absoluto, quando todas as distrações cessaram. A consciência foi puxada novamente para o espaço entre camadas, agora quase vazio. Restava apenas um plano, vibrando de forma irregular. A presença se manifestou pela última vez e transmitiu a mensagem final, direta e definitiva. A consolidação foi concluída. Ao despertar, o mundo parecia sólido, estável, definitivo. Mas a sensação de perda era imensa, embora impossível de explicar. A experiência revelou algo profundamente perturbador. A morte não encerra apenas uma vida, ela resolve conflitos de existência. Quando alguém retorna de um evento fatal, não retorna porque venceu a morte, mas porque foi a versão que sobrou. Todas as outras foram descartadas. E quem vive após uma experiência de quase morte carrega, sem saber como, o peso silencioso de todas as vidas que poderiam ter sido, mas foram apagadas para que apenas uma permanecesse. A experiência aconteceu após uma sepse fulminante, daquelas que se espalham pelo corpo em poucas horas, silenciosas e fatais. A febre subiu rápido, os sentidos começaram a falhar e o mundo perdeu nitidez, como se estivesse sendo coberto por uma película opaca. A consciência não se apagou quando o corpo entrou em colapso. Pelo contrário, tornou-se estranhamente lúcida. O ambiente físico desapareceu e deu lugar a um espaço amplo, escuro, cortado por linhas horizontais que se estendiam infinitamente para ambos os lados, como prateleiras suspensas no vazio. Sobre cada linha, algo repousava. Ao se aproximar, ficou claro que eram consciências imobilizadas, organizadas lado a lado, algumas agitadas, outras completamente estáticas. Não havia sensação de queda nem de movimento, apenas a certeza de estar sendo colocado em um sistema já em funcionamento. A percepção inicial foi imediata e aterradora. Aquele lugar não recebia mortos, recebia estados críticos que ainda não haviam sido definidos. À medida que a consciência se estabilizava, sons começaram a surgir, semelhantes a batimentos lentos e profundos, ritmados demais para serem naturais. Cada batida fazia as linhas vibrarem levemente, e algumas consciências reagiam com pequenos espasmos. Era possível sentir pensamentos alheios atravessando o espaço, fragmentos confusos de medo, resignação e súplica, todos misturados, sem origem clara. Uma presença maior começou a se manifestar ao longo das linhas, não como entidade visível, mas como um deslocamento do próprio espaço, algo que passava inspecionando cada ponto. Quando essa presença se aproximou, uma mensagem foi imposta de forma clara e inevitável: o estado ainda é reversível. A frase não trouxe alívio, apenas uma pressão maior. Ficou claro que a reversibilidade não era decisão da consciência, mas uma variável sendo avaliada friamente. O espaço então se expandiu verticalmente, revelando múltiplos níveis acima e abaixo, todos idênticos, todos ocupados. Algumas linhas estavam vazias, outras excessivamente cheias, com consciências sobrepostas, instáveis. A presença transmitiu novas informações, agora mais detalhadas. Aquele lugar funcionava como um sistema de observação e espera. Quando o corpo entrava em falência progressiva, a consciência era retirada e mantida ali até que o desfecho fosse determinado. Caso o corpo respondesse ao tratamento, parte poderia retornar. Caso contrário, a integração definitiva seria iniciada. O terror verdadeiro surgiu ao perceber que fragmentos da própria consciência já estavam sendo separados, deslocados para linhas diferentes. Pensamentos específicos se repetiam em ciclos, enquanto outros se apagavam por completo. A mente estava sendo preparada para dois resultados opostos ao mesmo tempo. O retorno ao corpo aconteceu de forma confusa e dolorosa. Sons de máquinas, vozes apressadas e uma sensação intensa de frio dominaram tudo. Os médicos afirmaram que a recuperação havia sido improvável, quase impossível. O corpo reagiu aos antibióticos, os órgãos se estabilizaram, mas algo não voltou corretamente. Desde o primeiro despertar, a sensação de estar dividido era constante. Emoções surgiam atrasadas,
Lembranças pareciam vir de fora, como se não pertencessem totalmente. Durante o sono, a consciência retornava às linhas suspensas, sempre em níveis diferentes. A presença reaparecia em cada visita, observando em silêncio. A mensagem começou a se repetir com pequenas variações. A definição foi adiada. A vida havia se tornado um estado provisório, dependente de um sistema que ainda não havia encerrado o processo. Com o passar das semanas, sinais mais claros começaram a surgir. Em momentos de febre leve ou cansaço extremo, a percepção do espaço mudava, e as linhas surgiam sobrepostas à realidade cotidiana. Pessoas próximas notavam mudanças sutis de personalidade, lapsos de memória e uma frieza emocional crescente. Ao buscar relatos semelhantes, um padrão inquietante se revelou. Sobreviventes de sepse grave frequentemente relatavam sensações de desligamento, sonhos recorrentes com estruturas organizadas e a impressão constante de estarem em observação. Alguns sofreram recaídas súbitas e fatais sem causa aparente. A compreensão final começou a se formar. Retornar não significava ser liberado, mas colocado em monitoramento. A consciência não era devolvida por completo, apenas mantida ativa enquanto o sistema decidia se o erro seria tolerado. O último contato ocorreu em um instante de silêncio absoluto, quando o corpo descansava e a mente parecia vazia. A consciência foi puxada novamente para o espaço suspenso, agora com muitas linhas apagadas. Poucas permaneciam ativas. A presença se manifestou pela última vez e transmitiu a mensagem final, direta e definitiva. O estado foi encerrado. Ao despertar, a sensação foi de normalidade superficial, mas algo havia mudado para sempre. A experiência revelou algo profundamente perturbador. A morte não é um evento imediato, é um processo monitorado. Quando alguém retorna de uma condição fatal, não retorna porque venceu, mas porque foi temporariamente mantido. Experiências de quase morte não mostram o além, revelam sistemas de decisão invisíveis. E quem sobrevive carrega consigo a marca silenciosa de que já esteve fora do fluxo, aguardando definição, sabendo que, em algum nível que não pode mais acessar conscientemente, o resultado final já foi registrado.